família? Família, nós vamos ler a palavra hoje, que saiu aqui no livro de 2 Samuel, e nós vamos ler a partir do versículo 12 do capítulo 3, tá bom? Que diz assim: Naquela época, Davi estava na cidade de Hebrom e Abner lhe mandou mensageiros com o seguinte recado: Quem vai governar essa terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado. Davi respondeu: Muito bem, eu farei um acordo com você, porém com uma condição. Quando vier falar comigo, você vai me trazer Mical, filha de Saul. Então Davi mandou alguns mensageiros dizer a Isbosete: Entregue-me a minha esposa Mical. Eu paguei 100 prepúcios de filisteu para ter o direito de casar com ela. Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Paltiel seguiu chorando pelo caminho, até chegarem à cidade de Baurim. Aí Abner lhe ordenou: volte para casa. E ele voltou. Amém? Até aqui só. Aqui nós temos uma história de deserção, que se diz, né? Porque Abner desertou ali do posto que ele tinha com Saul. Quando Saul morreu, aí ele falou: não, agora eu vou fazer uma aliança com Davi. Porque, na verdade, Abner já sabia que Deus tinha a promessa de colocar o rei Davi como rei. Então, Abner não quis lutar contra Deus, eu entendo isso. E aí ele falou que ele queria fazer uma aliança com Davi aqui. Ele mandou a mensagem aqui, no início, já perguntando quem vai governar essa terra para Davi, né? Mandou os mensageiros lá perguntar para ele, porque ele já queria se achegar a Davi. E aí Davi não perdeu tempo e falou: então traga minha esposa Mical. Quem era Mical? Mical, filha de Saul, que foi casada com Davi. E Davi se casou com ela, mas só que não teve o direito de ficar com ela, porque na época Saul perseguia muito ele. Saul queria matar Davi. Então, tanto que Mical ajudou a Davi, aliás, a fugir, porque Saul, mancomunado com os soldados, fez um jeito de Mical, quando estivesse ali com Davi na cama, que Davi estivesse ali dormindo, para entrar os soldados e matar Davi, enfiar a espada nele e matar ele. Só que Mical ouviu Saul comentando sobre isso e avisou Davi. Aí colocaram almofadas, panos ali embaixo dos lençóis, e os soldados entraram e Davi já não estava mais ali, com a ajuda da sua esposa. Sua esposa protegeu a ele. E aí ele fugiu e ele estava esse tempo todo sem a esposa. E como Mical ficou lá sem o esposo, Saul deu ela como esposa para esse Paltiel aqui. Coitado, ele não tinha culpa de nada, né? E ele ficou casado com Mical, mas só que no final das contas ele teve que ficar sozinho e devolver a esposa a Davi, que era legitimamente esposa de Davi, que foi Davi que se casou realmente com ela. E nessa história aqui, família, nós vamos entender que quando Deus fala que vai acontecer algo na minha vida e na sua vida, pode ter certeza que vai acontecer. Não tem como fugir a regra, né? A regra da lei de Deus, da promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Deus falou, né, que Davi seria rei. Davi falou aqui que ele pagou prepúcios, né? Ele matou os filisteus ali, levou a cabeça dos filisteus ali para Saul como pagamento pela filha dele, para casar com Mical. Então ele tinha direitos. Ele reivindicou o direito dele. Ele falou: eu vou fazer aliança com você, tudo bem, pode vir para o lado de cá, mas eu quero minha esposa. E ele agiu certo. Ele reivindicou aquilo que Deus deu na mão dele. Quando Deus dá algo, muitas vezes a gente perde algo lá atrás na vida da gente e a gente acha que Deus esqueceu, que a gente não vai ter mais aquilo. Mas
Quando nós temos nosso direito, nós falamos com Deus, oramos a Deus, Deus nos traz de volta aquilo. Eu não sei por que eu estou falando isso nessa manhã, mas eu creio que Deus quer trazer de volta algo que nós deixamos lá atrás. Deus quer trazer de volta. É nosso direito. Foi o que Deus entregou nas nossas mãos. Então eu creio que nessa manhã Deus está falando com alguém aqui para ter esperança, para esperar que Deus vai dar um jeito, fazer uma maneira de trazer de volta aquilo que você deixou perdido lá atrás. É um mistério de Deus nessa manhã, nessa palavra, porque na verdade a palavra aqui seria de um desertor que deixou lá o cargo dele lá atrás e foi fazer algo diferente, porque ele talvez achou assim, né, que não estava certo aquilo que ele estava fazendo, da maneira que ele estava lutando lá junto com os filhos de Saul. Então ele falou: vou ficar com o rei Davi. Mas agora surgiu essa história de Mical também, né? E surgiu essa história de ter de volta aquilo que foi perdido lá atrás. Então, eu creio que Deus está falando conosco para que nós venhamos a lembrar daquilo que foi prometido para nós lá atrás, daquilo que nós recebemos lá atrás e depois foi se perdendo pelo caminho. Deus quer restaurar, Deus quer trazer de volta, Deus quer fazer coisas grandes na vida de pessoas aqui do grupo. Porque Davi se reconciliou com a sua esposa e ficou com ela até a morte dela. Ela não teve filhos. A esposa de Davi, Mical, não teve filhos com ele. Mas ele ficou com ela até a morte dela. Então, eu creio que nessa manhã Deus está falando conosco. Não perca a esperança. Não vamos perder a nossa esperança de algo que ficou lá atrás. Vamos lutar por aquilo. Mesmo porque Deus tem estratégias para trazer de volta aquilo que Ele te deu e que ficou lá no caminho. Deus tem estratégia. Nós temos que, como que eu diria, entrar num acordo, né? Como foi aqui Abner com Davi. Se a gente entrar num acordo, olhar os dois lados, Davi não chamou Abner para ir ficar lá com ele. Davi não falou: ó, larga aí esses soldados aí, larga os filhos de Saul e vem ficar comigo. Não, Abner que resolveu ir. Abner que se ofereceu. Então eu creio que nessa manhã Deus vai dar estratégia para você ou para mim receber algo que estava lá atrás, perdido, sem esperança, sem nenhuma estratégia para voltar, e vai voltar. Deus está dando estratégia nessa manhã, eu creio, em nome de Jesus. Então vamos crer que esse Deus, nós podemos esquecer daquilo que Ele nos entregou e nos entregará, mas Ele não esquece jamais. E Ele tem promessas de fazer coisas grandes na vida de muitas pessoas no grupo, aqui da família, que eu estou falando nesse momento, ou quem quer que esteja ouvindo agora essa palavra nesse momento, creia, peça a Deus, para que Deus venha revelar para você, para que Deus venha falar, para que Deus venha trazer aquilo que você perdeu. Amém, família? Pede para Deus, tudo que a gente pede para Deus, se for da vontade do Senhor, Ele vai trazer de volta. Amém, família? Bom dia, família.